falar de paquera no carnaval. Oi, oi e bem-vinda ao Clubinho da Libido, a nossa mesa de bar terapêutica para falar sobre prazer. Gente, estou aqui com a minha cervejinha porque está chegando o nosso feriado favorito, aquele no qual você constrói memórias malucas com as suas amigas que vocês vão rir a vida inteira, que vocês tentam subir no poste da esquina fazer um polidense que vocês não sabem fazer, aquele feriado que você amplia a sua gama de contatinhos, acha que todos eles são maravilhosos e vai descobrir que são todos esquerdomachos ao longo do ano. É ele, né, gente? O carnaval. Piadas à parte, é um feriado que eu gosto muito e que eu carrego muitas memórias boas com as minhas amigas. A gente já se divertiu muito em várias cidades. Eu tive várias fases da minha vida no carnaval, desde começar a curtir o carnaval muito nova, com 16 anos, até curtir carnaval em relacionamento, sentar em relacionamento, estando mais aberta a paquera e a pegação, estando mais contida. E, né, coletei aqui uma série de anos de paquera carnavalesca. Esse ano não estarei paquerando no carnaval, como vocês bem sabem, estarei paquerando somente, né, o meu namorado, meu amor. Um beijo pra você. Mas você, gata, que tá na pista, que quer ampliar a sua rede de contatinhos no carnaval, eu tenho muitas dicas boas pra dar pra vocês. Mas antes da gente chegar nas dicas práticas que nós vamos ter nesse vídeo, nesse episódio, atenção, você pode, se você tá me ouvindo pelo Spotify, você pode ver em vídeo também, se você quiser ver o lindo look carnavalesco que eu estou. E se você tá no YouTube, você já tá vendo, né? Mas bom, nesse vídeo, nesse episódio, a gente vai ter dicas práticas, mas eu quero começar com algumas reflexões teóricas sobre o carnaval. Nada muito profundo, tá, gente? É carnaval. A gente pode falar de coisas mais rasas também, mas algumas reflexões. A primeira coisa é a seguinte: eu quero muito que vocês paquerem no carnaval e que vocês se divirtam, mas tem um lembrete que eu gosto, que assim, o carnaval não muda quem você é, né? Ele talvez só revele partes de você que você mesma pode estar censurando e ocultando ao longo do ano. A gente se sente muito livre. E claro, a gente tá mais livre para colocar roupas curtas e para chavecar e para convocar talvez uma personagem que tem muito mais autoconfiança do que você no dia a dia. Mas por que será, né? Que o carnaval abre essa máscara. Abre essa máscara, o contrário, né? Tira uma máscara. A gente tá colocando uma máscara, mas tá tirando de possibilidades e uma máscara de performance no mundo. Eu sinto que no carnaval a gente consegue falar umas besteiras e dar risada. Tudo bem, tem o álcool envolvido que dá uma bloqueada aí no seu sensor, né, na sua própria voz que te censura, mas essa pessoa maravilhosa que sabe curtir o carnaval também é uma pessoa maravilhosa que poderia estar curtindo mais outras festas do ano. Então tá aí um lembrete pra você. Será que o carnaval muda quem você é? Ou será que ele só te abre portas para fazer coisas que você quer fazer ao longo do ano e tá encontrando ali uma justificativa, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente vê o carnaval como um parênteses no ano, e eu tenho conversado muito com algumas amigas que pra mim não existe parênteses. Pra mim, a vida ela é realmente um contínuo. E a gente vai ter esse pico de euforia que sim vai baixar depois, porque o ano precisa seguir. Não dá pra gente ficar na energia do carnaval o ano inteiro. Mas a gente pode carregar coisas que a gente aprende sobre união, sobre liberdade, sobre autoconfiança, que o carnaval nos proporciona para outros momentos do ano, né? E aí, entrando no campo da paquera, claro que a gente pode paquerar muito no carnaval e beijar muitas pessoas. Mas um lembrete importante é que desejo não é obrigação. Tá? A gente não precisa se obrigar a desejar. Nem todo mundo quer beijar. Nem todo mundo vai pro carnaval pra paquerar. Nem todo mundo quer sexo. Inclusive, eu fiz um vídeo no passado que a gente pode conversar um pouco sobre isso, que assim, que horas vocês fazem sexo no carnaval, gente? Quem faz sexo no carnaval? Porque eu mesma não consigo. Eu saio do bloquinho muito cansada e quero dormir, né? E também tem aquela coisa, toma banho, você acabou de conhecer a pessoa, você vai levar a pessoa pra tua casa, tomar um banho, aí você vai deitar com a pessoa que você nem conhece, você vai acordar de ressaca no dia seguinte com aquela pessoa. Bom, quem faz sexo no carnaval já comenta aqui me contando que logística é essa, né? Mas a questão é que nem todo mundo quer, né, beijar no carnaval e fazer sexo no carnaval. Existem muitas maneiras da gente curtir. A gente pode ir ao carnaval para assistir um desfile de músicos maravilhosos, para ver a fantasia das pessoas, para dar risada com as nossas amigas, para celebrar a vida. Claro que nesse vídeo o nosso foco vai ser sim o flerte, a paquera, a pegação, tá bom? Mas se você não tá nesse mood, não tem problema, não se force a isso. Aí, antes das dicas, eu tenho um último adendo teórico pra gente conversar, mas que eu acho ele muito relevante, que é assim:
Você ouvir um não no carnaval não é uma rejeição à pessoa que você é. Eu sinto que muita da nossa dificuldade em paquerar tá na gente pensar que o não do outro diz respeito a quem a gente é. E não que o não do outro diz respeito a um pedido que a gente fez. Se você pede pra dar um beijo em alguém e a pessoa te diz não, ela não tá falando você é horrorosa. Ela está falando eu não quero te dar um beijo. E ela pode não querer porque tem outra pessoa ali que ela se interessa, porque a ex dela tá do outro lado da esquina, porque vai chegar uma pessoa com quem ela quer ficar, porque ela tem um relacionamento e não quer falar, porque ela já tá ficando com outra pessoa, porque ela não tá afim de beijar, porque você não é o tipo dela. E por que isso diz respeito a quem você é, gente? Quantas pessoas legais, inteligentes, interessantes e bonitas você já disse não? Eu aposto que pra algumas, né? Por que será que quando é pra gente, a gente leva isso pra um lugar tão íntimo? Isso eu sinto que é o que acaba travando a nossa paquera. Muitas vezes não é o nosso não desejo, né? A gente até sabe o que falar, a gente até sabe quem a gente deseja, mas a gente tem tanto receio de ouvir não que a gente não vai até lá. E se você ouvir um sim, meu amor? Sabe por quê? Quando a gente não paquera, quando a gente não se coloca na ativa da paquera, a gente se acostuma a só ficar com quem chega na gente. E muitas vezes você acaba não ficando com as pessoas que você quer, mas sim com as pessoas que te escolhem. E você acaba dizendo a seguinte frase para suas amigas no fim da noite: ah, eu nem queria ficar com ele, mas eu fiquei porque foi quem chegou em mim. Oi? Né? Tudo bem, você pode querer beijar na boca, aquela pessoa chegou, foi propício o momento, mas você também pode ir atrás de quem você deseja, tá bom? Então guarda assim no seu coração, antes de sair de casa, se olhe no espelho e diga pra você mesma 3 vezes: se eu ouvir um não, isso não diz respeito a quem eu sou linda, maravilhosa, inteligente. Você pode fazer tipo um mantra, tá bom? Você pode fazer isso antes de sair de casa, porque as pessoas podem te dizer não. Eu já ouvi tanto não, gente, eu já tomei tanto forinha de beijo e tá tudo bem. Eu continuei pra próxima pessoa porque eu sabia que alguém ali ia querer se divertir comigo e tá tudo bem, alguém que eu quisesse também, tá? Então não tenha medo do não, tudo bem? Nem de falar, nem de ouvir. Falar é importante também. Não precisa ficar com quem você não quer só porque é carnaval, tá bom? Se aquele amigo do teu amigo que sempre chega em você, chegar em você te enchendo o saco, falando, são beijinhos de carnaval, você não precisa ficar com ele, tá bom? Não vamos passar por cima do nosso desejo porque a gente tá dentro do desejo do outro. É muito legal ser desejada, é muito legal ser escolhida, mas você já foi. Se a pessoa chegou em você, ela já te escolheu, não precisa beijar ela, tá bom? A gente não tá devendo beijo pra ninguém, gente. Beijo não é moeda de troca. Atenção, grupos de amigos beijoqueiros que adoram se beijar entre si. Eu sei que vocês são divertidos e sensuais e tal, mas cuidado pra não reprimir uma das pessoas que tá ali. Sabe? Às vezes a gente, numa tentativa de ser liberal e de ser libertário, acaba pressionando pessoas que são amigas nossas a entrar nessa quando elas não querem, tá? Então, sim, dei uma pesada aqui no clima no início do episódio, mas eu prometo pra vocês que a gente vai dar risada e falar de coisas legais de paquera daqui adiante, só pra gente lembrar que no carnaval e na vida o consentimento é a prioridade, tá bom? Não é não, a pessoa não quer, você vai embora. Se você não quer, você fala não. E você esteja ali com amigas aliadas a você pra te ajudarem caso a situação fique mais delicada. Espero muito que não, tá, gente? Mas bom, vamos falar de coisa boa, não preciso ficar falando essas coisas. Vamos pras dicas práticas de paquera no carnaval? Dica número 1, que é uma dica meio óbvia. Ela vale pro carnaval e ela vale pra vida. Olhe ao redor, por favor, leia os sinais, olhe para as pessoas. Gente, vocês já tentaram paquerar alguém que fica olhando pra baixo? Muito difícil. Vocês já tentaram paquerar alguém que fica assim, ó, olhando pro alto, olhando pra cima, né, olhando pros lados? Muito difícil. Então, meu amor, olhe nos olhos das pessoas e abra o seu olhar para ser olhada também. No bloco vão ter pessoas que te atraem, vão ter pessoas que não te atraem. E se você vê aquela pessoa que você fala, gente, eu acho que eu gosto muito dessa pessoa, e ela tá na tua frente, você e a sua amiga sempre podem ir correndo na parede do bloco, do lado dos ambulantes, tenta passar na frente da pessoa e olhar pra trás, como se estivesse procurando uma amiga, e aí você magicamente vai cruzar o olhar com aquela pessoa. Dê um jeito, dá seu escorre, gata, pra cruzar o olhar com quem você quer. Numa dessas, você e suas amigas até se divertem. Eu tenho várias histórias engraçadas de amigas, ou mesmo minhas, de querer ficar com uma pessoa, e aí tenta achar aquela pessoa no meio do bloco, aí tenta cruzar o olhar, e tenta fazer aquele encontro meio espontâneo, que todo mundo sabe que não é muito espontâneo. Então, assim, abra seu olhar, sorria, tá? Sorria, esteja aberta, canta as músicas. Se você vê alguém que te atrai do seu lado, canta a música com a pessoa.
sabe? Vá conquistando esse espaço primeiro no olhar. Segunda dica é assim, tá, Mari, olhei, a pessoa me olhou, quero chegar pra dar um beijo, pra puxar um papo. Você pode ir até lá e elogiar uma fantasia. Fala, nossa, você que fez esse acessório de cabeça. Ou, você sabe em que bloco que a gente tá? Finge que você não sabe. Gente, no carnaval e na vida, tá? No bar, na balada, pouco importa o que você fala. Se a pessoa estiver interessada de volta, ela vai jogar com o que você mandou. Claro que tem uns caras que dão umas cantadas muito ruins, né? A gente não precisa se balizar por baixo, porque a heterosada top dos homens dá umas bolas fora nos approaches, meu Deus. Mas você não precisa também ficar muda, sabe? Só olha pra pessoa. Tá, Mari, olhei, ela me olhou. Olhei, ela me olhou. Olhei, ela me olhou. Legal, no carnaval você vai ganhar outro olhante? Não, né? No carnaval a gente pode avançar. Na vida também, mas no carnaval você tem esse direito quase escrito, tá quase escrito na pedra do mandamento do carnaval, paquerarás livremente. Então você pode ir até lá e falar, oi, tudo bem, como é que você chama? Falar seu nome, perguntar, você sempre vem no carnaval daqui? Que legal, eu também, que bloco que você vai depois? Achei você muito bonito. E você pode pedir um beijo, falar, posso te dar um beijo? Se a gente desse um beijo, tá tudo bem, gente. Carnaval tá todo mundo lá. Todo mundo não, vou me corrigir, porque acabei de fazer um adendo no início do episódio, né? Vou ser hipócrita aqui. Muitas das pessoas estão lá para isso mesmo. Muitas vão estar com seus namorados, seus maridos, suas namoradas, tal. E muitas vão estar só pela festa. Mas muitas, e muitas mesmo, vão estar pela paquera. Então você pode ir lá e pedir um beijo, não tem problema nenhum. Você pode chegar e perguntar, ai, vamos dançar essa música? Gente, assim, dentro dos approaches, são infinitas as possibilidades. Se você é muito tímida ou se você tem dificuldade de approach, qual que é a dica que eu vou te dar? Ensaia em casa. Já pensa aí na tua cabeça, que frases eu teria coragem de falar? Porque às vezes eu tô aqui falando pra vocês, chega e pede um beijo. Eu já fiz muito isso. Cheguei e falei, posso te dar um beijo? Eu sei que você é tão bonito. Se essa frase você pensa, ai meu Deus, eu nunca chegaria pra alguém e falaria, posso te dar um beijo? Achei você tão bonito. Me fala, que frase você falaria? Eu conseguiria falar do acessório de cabeça. Falar, ai, muito legal a sua fantasia. Eu conseguiria falar isso. Ou eu conseguiria perguntar, viu, você sabe que bloco que tem depois daqui? Ou eu conseguiria perguntar, o que você tá tomando? Ou você é de São Paulo mesmo? Pensa aí sozinha, que approach você conseguiria dar? Já tenha ele meio na tua cabeça. E assim, gente, é carnaval, você pode dar a mesma cartada em todo mundo, que não vai ter problema, vai estar todo mundo fazendo um pouco disso, tá? A gente pode ser criativa, mas a gente não precisa também complicar tanto a nossa própria vida. Perguntar não estraga o clima. O resumo dessa dica é se aproximar, fazer uma pergunta e jogar seu charme não estraga o clima, muito pelo contrário. É assim que a gente consegue beijar na boca. Terceira dica, essa eu acho muito legal de paquerar no carnaval. Você tá pro game, você fala, este carnaval é o meu carnaval de paquerar. Fantasias abrem conversa. Então, você se fantasiar como uma personagem de um filme aí que tá na moda, o pessoal do Agente Secreto, você se fantasiar de paredão do BBB, tipo, sei lá, vai você e mais duas amigas de emparedadas, mas com uma fantasia emparedada sexy, né? Você ir com uma fantasia que tem um jogo pra jogar, tem muitas pessoas que vão, né, fantasiado de Twister, aquele jogo dos disquinhos, tem gente que vai com cestinha de basquete de acessório pra jogar bolinha. Fantasia interativa é um sucesso pra paquerar e pra fazer amigos no carnaval. Então, você tá pro jogo social, capricha numa fantasia interativa. Você pode pesquisar no TikTok, no ChatGPT, no Pinterest, que você vai achar várias, tá? E aí, uma outra dica que eu dou sobre fantasia, você pode ir com uma fantasia que puxe um papo, que já seja um personagem de algo, odalisca, gente cigana, tem várias fantasias que a gente abre, né, possibilidade de uma pessoa chegar e falar qualquer coisa. Ou a outra dica é, vá com um lookinho de gata que você se sinta muito confortável. Eu, por exemplo, estou me sentindo confortável com as minhas peças da Rowling, que tem vários bodies e tops maravilhosos, Rowling Brand, mas tem muitas lojas maravilhosas que vão dar looks de gatas pra vocês no carnaval. Então, assim, quer paquerar? A paquera começa na autoconfiança, a paquera começa também em casa. Monta um look que você fica se achando linda, deusa maravilhosa, faz um cabelo bonito. Uma dica importante, gente, roupa de carnaval é cintura pra cima. Quase ninguém vai olhar pro seu pé.
tá? Você pode botar a bunda pra jogo, a bunda de fora, as pernas de fora, que as pessoas até veem. Mas assim, não precisa caprichar no sapato, vai com o tênis velho confortável. E quer investir no carnaval em acessórios? Eu diria para investir da cintura para cima. Então, tops que você acha bonito, coisas de cabeça, brincos, maquiagem, porque na muvuca é isso que a gente vai estar vendo ali um do outro. Dica 4. Gente, essa nem é sobre paquera, mas assim, beijou, foi gostoso. Trocar o WhatsApp, às vezes, no meio do bloco é meio difícil, né? Porque você vai tirar celular da pochete, aquela coisa. Então, assim, aí, na verdade, eu ia dar uma dica, mas eu tô pensando qual que é a dica que eu vou dar, né? A gente pode andar com uma caneta, escrever o arroba da pessoa na mão. Acho que isso talvez dê errado. É alguém que você gostou muito? Você pode falar pra pessoa, vamos ali num bar que eu já vou fazer um xixi, eu anoto seu número. Se a pessoa topar sair do bloco. O que você faria pra pegar um contato de alguém no carnaval? É muito boa que eu vi uma vez. Fantasia boa. Um cara saiu de carteiro e ele colocou, tipo, aí ele saiu, quem ele achava legal, ele queria paquerar. Ele entregava uma carta, tipo, olha, a carta pra você. Carteiro! Calma, ele era hétero e ele tinha uma carta com cada nome, assim, tipo assim, tinha Tá brincando. Oi, qual é o seu nome, por favor? Mariana. Você ganhou uma carta? Não, uma amiga minha. Mas muito bom. Aí na carta, enfim, ele todo escreveu e deixou todos os contatos embaixo. Meu Deus, que chavequeiro professional. Gente, eu não sei se deu pra ouvir, então eu vou repetir. A Lu, minha amiga, que deu uma dica de fantasia de um cara que uma vez foi de carteiro tipo dos Correios. E ele preparou cartas, escrito, com o nome de várias meninas. E ele dava a carta no meio do bloco e tinha o contato dele no final. E provavelmente era uma carta chavequeira romântico. Gente, esse zerou o jogo da paquera do carnaval. Genial. Mas tô pensando aqui, né? Depois da paquera, foi gostoso, beijou. Você pode trocar o celular ali na hora. Às vezes eu acho difícil. Eu geralmente falo meu arroba do Instagram e torço pra pessoa lembrar. Mas assim, trocar contato no carnaval, às vezes se você gostou muito da pessoa, é o celular mesmo, né? Vai ser o jeito. Se alguém tiver uma dica melhor do que a minha, porque vocês viram que eu fui dar a dica e eu não tinha dica nenhuma. Deixa aí nos comentários aqui do YouTube, manda na DM do Instagram, @mariwilliams, que lá eu vou estar recebendo dicas carnavalescas de paquera e de carnaval no geral de vocês. Bom, dica 5. E essa dica vai dar um gancho, na verdade é um insight, vai dar um gancho pro nosso próximo episódio, não é exatamente próximo, mas um dos nossos próximos episódios, porque nós vamos ter uma série, gente, de vídeos e podcasts, episódios do podcast Carnavalescos, que é a seguinte: se você tá comprometido, vamos combinar antes qual que vai ser nosso comportamento ali no bloco? Se a gente vai ficar com outras pessoas, se não vai, não deixa pra decidir isso no meio do bloco, gente, por favor. Não deixa pra decidir no meio do bloco com um monte de álcool na cabeça, que a chance de vocês acabarem num conflito ou numa certa ansiedade é grande, tá? Então, não joga essa conversa difícil, se pode ser difícil pra vocês, pro meio lá ali da folia, tá bom? Quer abrir a relação no carnaval? Conversa antes, nós vamos falar sobre isso nesse podcast daqui a umas semanas. Então, se você não segue o podcast, segue. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai ter um episódio só sobre relacionamentos no carnaval, abrir, não abrir relação, como fazer isso. Mas assim, por favor, não deixe essa conversa pro meio do bloquinho, tá? Ai, Mari, te ouvi, mas no fim deixei. Bom, lide com isso e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Mas a minha dica é não fazer isso. Bom, então tá dado o recado, cuida do seu relacionamento antes do carnaval e durante, porque, né, carnaval é uma vez no ano, o relacionamento continua. Mas lembra aquilo que eu falei no início? Se o carnaval te revela alguns desejos, talvez seja a hora de rever alguns combinados também. Bom, gente, em seguida, uma outra dica importante é: o grupo de amigas que você vai, não largue as suas amigas. Porque, às vezes, durante a paquera, né, a gente se empolga, acha uma pessoa incrível e quer viver um romance de carnaval. E é lindo viver romance de carnaval. Eu também já fiz isso, mas eu fiz isso com uma amiga por perto, gente. Porque é importante, né? Às vezes a gente tá vulnerável, consumiu mais álcool, consumiu alguma substância que mexe com a consciência. É importante a gente manter as nossas amigas por perto e a gente cuidar uma da outra.
Também não acho legal ter que ficar parando o tempo inteiro pra cuidar de amiga no meio do bloco. Então vá com um grupinho de fiéis, de 3. Pra mim, 3 é o lucky number do carnaval, é o número perfeito. Tudo bem, ai Maria, eu tenho muitas amigas. Tudo bem, encontre todas no bloco, combine. Mas combina com mais 2, uma ou 2 no ideal, de estar sempre juntas cuidando uma da outra. Porque se uma de vocês parar pra paquerar, as outras ainda têm companhia. De 2 isso pode funcionar também muito bem, mas combina qual vai ser a sua fiel escudeira daquele dia. Não precisa ser uma combinação também falada, às vezes você já vai sacando, mas mantenha uma amiga por perto, mesmo na paquera, tá? Isso é uma dica de paquera, tenha uma amiga por perto, porque numa dessas ela também tira a bebida da tua mão pra você beijar melhor, entendeu? Então tudo tá conectado. E a minha última dica, e essa é uma dica importante, tá? De paquera no carnaval, é assim, não adianta nada você querer paquerar e errar o bloco que você vai. A gente, agora nas cidades, né, do Brasil, tá tendo um carnaval cada vez maior. Então eu que tô aqui em São Paulo, eu sei que tem blocos espalhados pela cidade inteira que atendem a públicos diferentes. Se você gosta de ficar com as pessoas da sua bolha, vá no bloco da tua bolha, tá? Eu que gosto de frequentar os sambinhas aqui de São Paulo, eu não vou me meter num bloco no meio da Faria Lima, tá? Porque pra mim vai ser um público muito diferente do que o que me interessaria se eu fosse paquerar. Então, no meu Instagram posso até dar dicas para quem é de São Paulo em relação a que blocos ir, de acordo com que público, mas conversa com as suas amigas, conversa com pessoas que você acha que são de um estilo parecido do teu, em que bloco que elas vão, que bloco que recomenda, tá? Faz uma triagem aí, porque de nada vai adiantar você pegar essas minhas dicas e se produzir, se preparar para ouvir um não, se for o caso, se preparar para chegar na pessoa, se você chega lá no bloco e não tem ninguém que te interessa, tá? Então, tem muitos blocos que vão estar rolando ao mesmo tempo, você pode circular entre um e outro, não tem problema, gente. Carnaval também é um pouco de ir no flow, é um pouco sim de fazer uma programação, mas também é de cheguei num bloco e não tá legal, vai para outro, tá? Com as suas amigas, você pode circular. Carnaval é um momento também que a gente tem que ser menos rígido pra tudo, porque do nada pode começar a chover, quem não quer ficar na chuva vai num barzinho, e aí desse barzinho começa uma festa, e você quer ir pra um outro lugar, tá? Então se mantenha flexível e estude que público vai em cada bloco. Mari, como eu sei isso? Vê que músicas que vai tocar, vê em que bares eles já estão fazendo ensaio aberto. Tem muito bloco já fazendo ensaios abertos. Você pode frequentar e ver que tipo de público que vai. Tem uma página no Instagram que chama Sangolé Drinks, se eu não me engano, que eles divulgam a agenda carnavalesca dos blocos de São Paulo ao longo da semana. Então, desde agora, do momento que esse episódio está sendo publicado, já tá tendo bloco e festa, gente. Então, você pode acompanhar e pode começar aí. Numa dessas, você descobre qual que é seu bloco favorito, que público que ele tem, e já vai mais preparada para a paquera. Vou aproveitar, vai. Eu ia falar que eu ia falar disso no Instagram, mas eu vou dar pra vocês uma listinha de blocos que eu acho bons de paquera em São Paulo. Pra essa galera, da esquerda festiva, cirandeira, que fazemos parte, todos nós, né? Podemos falar sobre isso. Né? Essa galera que curte um filme com Wagner Moura, que vai tomar uma cervejinha num boteco duvidoso com um samba, com o Ron Santana, pra quem é daqui de São Paulo, né, um cantor baiano que tá fazendo muito sucesso aqui. Vocês que são de São Paulo estão entendendo o que eu tô falando, gente, esse pessoal da esquerda festiva cirandeira de São Paulo. Blocos que eu recomendo de vocês irem paquerar. Vou estar fazendo aqui a publicidade gratuita. Baco do Parangolé, muito bom, sai no pré-carnaval de São Paulo. Tem o no Vucu Vucu, que esse sim sai no pós-carnaval de São Paulo, muito bom pra paquerar. Que mais, amiga? Ano passado eu morri, muito bom, muito cheio também. Tem o Cerca Frango, muito legal pra paquerar também. Charanga do França, um clássico. Fanfarra Manada, que tem crescido muito nos últimos anos, também da galera paquerativa. Cornucópia Desvairada, galera paquerativa também. Tem os blocos que homenageiam, né, os grandes da MPB, então tem um bloco da Gal Costa, tem o tradicionalzíssimo bloco do Caetano Veloso no centro, como que chama, Lu, aquele bloco gigante, centro de São Paulo, do Caetano... Tarado em Você, cheiaço, ótimo, maravilhoso, lindo, apoteótico.
Direção, coloca o Milton Cunha falando aqui. Faraônica, egípcia, gloriosa, hieroglífica, cataclísmica. Mais dicas de blogs pra paquerar. Bloco pirata. Bloco pirata sai muito. Eles fazem pré-carnaval e pré-carnaval e pós. Bloco pirata, eu sei que eles são muito ativos. Saia de chita, que é uma delícia, que é de manhã. Ai, eu acho uma delícia. Bom, era as últimas vezes que eu fui, é de manhã ainda, é maravilhoso. E aí, pras minhas gatas que gostam de mulheres, siga Bem Caminhoneira aqui em São Paulo. Também é um sucesso para vocês. E eu vou fazer um convite especial para você que quer curtir o carnaval, num bloco também tranquilinho, mas que tem uma energia meio sensual, mas que não é muvucado, e no qual você vai poder ver a minha pessoa desfilando, gente. Eu faço parte do Acadêmicos do Gato Mia, que é um bloco delicioso que sai na Lapa no sábado de manhã de carnaval. Vou adorar ver vocês, vou estar lá com o nosso estandarte, cantando músicas deliciosas da MPB, uma galera muito, muito, muito legal, vários amigos meus para vocês ficarem também. Quem quer paquerar meus amigos acadêmicos do Gato Mia, estaremos lá sábado de manhã de carnaval te esperando. Bom, dei toda essa lista para vocês, então agora não reclamem e curtam, né, gente? E aí uma coisa importante que eu não falei, que é muito difícil a gente curtir o nosso carnaval se a gente tá sentindo desconfortos com o nosso corpo. E é por isso que eu estou gravando esses episódios carnavalescos com o apoio da Fio, que é a minha marca favorita de cuidados íntimos, vocês bem sabem. A Fio tem produtos tanto para o nosso cuidado íntimo, como sabonetes íntimos, hidratante vulvar, lubrificantes que hidratam durante a relação, então que você pode passar ali durante a relação e além de lubrificar ele vai estar te tratando. E a Fio também tem produtos sensoriais para a hora do sexo. Tem o meu produto favorito, que é um gel beijável de menta, canela e gengibre, que deixa o clitóris excitado, delícia, maravilhoso. Então a Fio tá dando esse apoio e a Fio tá com condições especiais com kits de carnaval, que vão salvar a sua virilha assada de meia arrastão e hot pants. Sabe aquela virilha que você tira hot pants pro lado pra fazer xixi no meio da rua? Pois é, tadinha dela. Passa um olhinho calmante da Fio quando você chegar em casa, que tá nova na semana seguinte pra fazer o que ela bem entender, tá, gente? A Fio já tá com desconto no site e tem cupom no meu nome. O cupom tá aparecendo aqui na tela e o cupom vai estar também na descrição desse episódio pra você usar no site da Fio. Então, gente, por hoje é isso. São poucas e rápidas as dicas carnavalescas, assim como tem que ser, né, gente? Tem que ser prática a paquera, não é pra gente também ficar elaborando muito sobre ela. Paquera é muito sobre prática, é muito mais sobre prática do que sobre teoria. A teoria é importante, mas se coloca em prática que você vai se alimentando, vai alimentando sua autoestima e vai ficar cada vez mais legal. Como eu disse, nós vamos ter alguns episódios carnavalescos aqui no Clubinho da Libido, com convidadas. Vai ser a primeira vez que eu trago convidadas pro Clubinho da Libido e vai ser um prazer construir esse conteúdo com elas. Vocês vão amar os nossos assuntos. Então, já segue o podcast, já se inscreve no canal, já favorita, já assina sininho, coloca sininho, todas aquelas coisas que a gente segue em conversa, tá bom? Desejo que vocês tenham um pré-carnaval maravilhoso, um carnaval maravilhoso e um ano maravilhoso, que é isso, na verdade, que vai levar a gente até o próximo carnaval, né? Seu ano tem que ser maravilhoso pra você chegar bem no próximo carnaval. Então, um beijo, fiquem bem e a gente se vê no nosso próximo encontro aqui do Clubinho da Libido. Um brinde pra vocês!